Gente, vocês vão ficar besta com a bagunça que tá aqui. Primeiro eu vou postar o vídeo de tudo, né, pra vocês, porque nem adianta eu postar um vídeo de faxina, mostrando a casa todinha, bem dizer, e não postar logo o vídeo de tudo. Olha o jeito que tá esse quarto, a bagunça que tá aqui, que a gente fez de noite. Olha só isso, a bagunça. A bagunça que tá em cima da mesa. Esse aqui eu não vou nem abrir, porque vocês vão ficar chocados com a bagunça que tá nele. Eu não vou nem mexer nele agora. Olha só isso. O jeito que tá aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi só em uma noite, viu? Isso aqui é só em uma noite pra vocês verem como tá, como o bicho pegou a bagunça aqui, né? Eu vou fazer a faxina aqui, né? Gravar pra vocês. Primeiro eu vou postar o vídeo de tour e depois é que eu vou postar esse vídeo da faxina, né? Então bora lá pro vídeo.
morta de cansada já. Ainda vou terminar aqui a cozinha ainda. E vou gravar aí pra vocês. Ainda falta limpar a cozinha, o banheiro. E o outro quarto, que eu vou deixar pra depois, né? E lavar a louça. Agora que eu vou finalizar aqui a cozinha, ó. Já lavei a louça, já sujei mais louça, né? Olha como ficou bem arrumadinho aqui. Também já lavei o banheiro, o meu já chegou. Tem que tirar esse paninho de chão daqui que eu tava enxugando, que eu dei banho nela, né? Já tá tudo limpo. Onde ela tá aqui? Oi, meu amor! Fala oi pro pessoal. Manda um beijo. Manda um beijo pro pessoal. Tá cheirosa, né? Já tomou banho. Eu fui ali no mercado, né? Não fui comprar muita coisa, não. Fui comprar só uma fralda pra ela. Aí trouxe o pacotinho de fralda, né? Que ela tá usando desse daqui. Ela só usa desses, que é tipo uma calcinha agora. Comprei o lenço também. E isso aqui é umas besteirinhas só, refrigerante. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal pra nos acompanhar para mais vídeos, né? Como esse aí. E até o próximo vídeo.